reabriu. Ela estava com as portas fechadas. Chegou uma época que ela reabriu. Eu não sei se foi no primeiro culto, mas foi na abertura. Eu lembro que fui convidado para pregar, e o tema foi: o sonho não acabou. Alguém lembra? Talvez não, né? E depois, mais adiante, em uma outra oportunidade, o tema foi: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Lembram? Mas hoje nós temos um outro tema. Eu não digo que vou pregar sobre esse tema, porque eu não encontro como pregar sobre ele. Mas nós vamos comunicar esta palavra para com os irmãos. E eu quero deixar lenha para os irmãos queimarem até o fim do mês. Tá bom? Até o fim do mês. O pastor vai dar continuidade nos outros domingos. O tema é adoração na igreja. Amém? Adoração na igreja. Eu começo, irmãos, falando sobre aquele encontro que Jesus teve com a mulher samaritana. E ali naquele diálogo, a mulher sempre queria dar uma escapada e Jesus trazia ela sempre para o centro da conversa. Houve um momento que ela falou que houve aquela discussão entre os samaritanos adoravam no monte e os judeus em Jerusalém. Aí Jesus disse: nem no monte, nem em Jerusalém. O Pai procura adoradores. E que tipo de adoradores? Os que adoram no monte e os que adoram em Jerusalém. Os que adoram em espírito e em verdade. São esses os adoradores que Deus procura. Hoje nós estamos falando adoração na igreja. Eu não sei o que passa na cabeça dos irmãos. Se você está pensando adoração na igreja, no culto, aqui onde nós estamos agora, ou na igreja, comunidade que existe fora das quatro paredes. Mas não importa. É a adoração vamos falar sobre a adoração da igreja. E na igreja também. Mas eu quero, como base, convidar você para abrir sua Bíblia no Salmo de número 95. Salmo 95. É interessante que o título deste salmo, dado aqui, é um convite para louvar. Não é um convite para adorar, mas dentro do salmo nós temos o convite para adorar. E eu vou destacar os 2 versículos. Vamos ler o salmo inteiro. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus Supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez,
obra de suas mãos, os continentes. Aqui, este versículo seguinte é um convite para adoração. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Vamos ficar por aqui, porque o objetivo são esses 2 versículos finais que deixamos aqui. Então, vamos... Eu não quero deixar a cabeça dos irmãos com dúvidas, mas a gente tem que falar alguma coisa que é importante aqui. Então, o destaque está neste salmo aqui. E ainda no Salmo 96, podemos ler no verso 9, mais um convite. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras, e dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale, e julga os povos com equidade. Amém? Uma pergunta que eu acredito que nós devemos fazer para nós. Adoração, o que é? O que é adoração? Adoração é o que faz o adorador. É a atitude do adorador. É adoração. Se não tiver adorador, não tem adoração. Vamos fazer uma pergunta para nós mesmos. Cada um responda para si. Eu sei o que é adorar? Eu sou um adorador? Eu estou satisfazendo Deus? Sou aquele adorador que Deus procura? Jesus disse que o Pai procura. Procurar, não é fácil procurar, não. Às vezes demora para achar. E se o texto está dizendo, se Jesus disse que o Pai procura, é porque Ele está querendo encontrar. E não é fácil encontrar. Para que Ele nos encontre, nós temos que nos tornar verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Mais adiante, vou deixar isso para outra ocasião, o pastor continuar. Falar sobre o que é adorar em espírito e em verdade. Não vou falar sobre isso hoje, não, mas dar continuidade. Irmãos, vamos para a parte negativa. Eu gosto de mostrar aquilo que é e aquilo que não é. Então, eu vou falar o que não é adoração. Guarde bem isto. Se você não concordar, tudo bem. Descubra os argumentos para não concordar. Adoração não é um dom. Não tem na Bíblia a adoração como dom. A adorador é só aquele que tem o dom de adorar. Não existe isso. Aliás, nem ministério de adoração, porque não é um serviço. Adoração não é louvor. Louvor é diferente. Louvor é elogio, exaltação, elevação. Adoração também não é barulho. Não é porque uma igreja é barulhenta que ela está adorando. Isso não significa que está acontecendo adoração. Adoração também não é um estado de êxtase espiritual ou um transe emocional, que muitas vezes acontece em nosso meio. Somos seres humanos e somos seres que têm sentimentos, e esses sentimentos às vezes afloram, mas isso não é adoração.
aqueles momentos especiais no culto, que às vezes nós dizemos, foi um mover do Espírito, também não é adoração. Adoração é muito mais do que isso. E uma outra coisa que eu já vi acontecer, e talvez até continue acontecendo, por falta de experiência nossa. Irmãos, não existe um comando de púlpito de qualquer lugar para o povo adorar. Não adianta eu fazer movimento ou qualquer fazer... Adore a Deus! Não, não funciona. Não tem um comando de adoração. Adoração tem que ser espontânea. Louvor, sim. Cantar, sim. Pode se comandar. E o povo pode elevar ou diminuir o tom, e outros movimentos podem acontecer. Mas não existe um comando para adoração. Então, o que é adoração? Como acontece a adoração? Adoração é algo muito pessoal, íntimo, de intimidade com Deus. Acontece entre você e Deus. Às vezes nós usamos a palavra adoração fora de contexto e de um jeito que não é legal. Ah, eu adoro isto. Eu adoro chocolate. Está querendo dizer que gosta de chocolate, né? Mas não é adorar. Porque, irmãos, do ponto de vista espiritual, adoração só para Deus. Só Deus merece ser adorado. Vamos prosseguir. Irmãos, algumas coisas, alguns movimentos que estão na Bíblia, eles não foram transferidos para nós, como acontecia no passado, para a gente entender o que é a adoração. Estes movimentos, eles não foram transferidos, mas eles existem na Bíblia e nos mostram o que é adoração, quando está acontecendo a adoração. Vejamos o seguinte. Lá em Mateus capítulo 4, verso 9, quando Satanás estava tentando Jesus, ele disse assim: tudo te darei se prostrado me adorares. Veja a exigência de Satanás. Adoração prostrado, isto é, com o rosto no chão. O diabo estava exigindo isto. Mas veja qual foi a resposta de Jesus. Então ordenou-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Isso aí, irmãos. Só a Deus adorarás. Igreja, só Deus deve ser adorado. Você pode admirar tudo na igreja. Pode admirar as coisas que acontecem, mas a adoração é para Deus. Somente Ele. Algumas referências, quero deixar isso porque está na Bíblia, algumas referências quanto a movimentos que mostravam adoração. Mateus, eu não vou ler os textos para a gente ganhar tempo, e se você quiser anotar, anote, senão vai estar gravado aí, né? Você pode ouvir de novo. Mateus 8:2, o leproso que se aproximou de Jesus, como ele se expressou. A Bíblia diz que o leproso,
ele adorou Jesus. E a expressão de adoração naquele tempo era curvar-se, pôr o rosto no chão. O leproso podia fazer isso. E ele fez. As pessoas não podiam tocar no leproso, mas Jesus tocou nele. Porque ele disse, se queres, pode me fazer limpo. E adorou Jesus. E Jesus disse, quero. E tocou nele. E ele ficou curado. A mulher que estava com hemorragia também, quando ela foi descoberta, ela adorou Jesus. Marcos capítulo 5, verso 33. Em Atos 10, 25, nós temos uma atitude de adoração equivocada. Quando Cornélio chamou Pedro para vir falar do evangelho para ele. Quando Pedro chegou, Cornélio se ajoelhou diante de Pedro, mas Pedro levantou ele e disse, não faças isso, eu sou homem como você. Foi um ato de tentar adorar um outro homem. Lá em Apocalipse, capítulo 4, verso 10, capítulo 5, 14, 19, 4, nós vemos a atitude de adoração que aqueles seres viventes e os anciãos manifestaram. Como? Adoração prostrando-se diante do trono de Deus. Adoração prostrando-se diante do trono de Deus. Irmãos, este tipo de adoração que mostramos até aqui, entre seres humanos, eu chamaria de adoração pessoal pública. Adoração pessoal pública. Mas é maravilhoso quando você pode ver adoração pública. Adoração coletiva. E na Bíblia nós temos estes exemplos. Os convites de adoração nós encontramos nos Salmos. Esses 2 salmos que nós mostramos. Vinde, adoremos. Vinde. Os maiores convites nos Salmos é para louvar a Deus. E para adorar, temos até poucos. Eu convido os irmãos a pesquisarem, ver se encontram mais textos que digam, vinde, adoremos. Adoremos o Senhor que nos criou. Muito bem. Então, vamos para a adoração coletiva. Adoração coletiva é quando o grupo todo se manifesta em um ato de adoração. E é visível. 2 Crônicas, capítulo 7. Segundo Crônicas, capítulo 7, eu quero ler esse texto porque veja quando isso aconteceu, como é tremendo. Capítulo 7, de 1 a 3, diz o seguinte, tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Amém? A glória do Senhor encheu a casa, quando o sacrifício foi queimado. Os sacerdotes não podiam entrar na casa, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa,
se encurvaram com o rosto sobre o pavimento e adoraram, e louvaram, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quando a glória de Deus se manifesta em qualquer lugar, aqueles que são de Deus são levados à terra, ao chão. A adoração, ela se manifesta, visível. Ainda em 2 Crônicas, capítulo 29. Veja como a nossa Bíblia, ela nos ajuda. Ezequias restabelece o culto a Deus, um culto que não estava acontecendo há algum tempo por causa daqueles reis idólatras que desviaram do Senhor. Ezequias restabeleceu o culto. E aqui nós vemos no capítulo 29, verso 28 a 30, preste atenção. Toda a congregação se prostrou quando se entoava o cântico e as trombetas soavam, tudo isto até findar o holocausto. Toda a congregação. Meus irmãos, isso é maravilhoso. É tremendo. Quando toda a congregação está no mesmo espírito, acompanhando o culto, a adoração acontece. Tendo eles acabado de oferecer o sacrifício, o rei e todos que se achavam com ele prostraram-se e adoraram. O rei e todos aqui é coletivo, é a multidão que estava ali. Prostraram-se e adoraram. Então o rei Ezequias e os príncipes ordenaram aos levitas que louvassem ao Senhor com as palavras de Davi, Asaf, o vidente. Eles fizeram com alegria e se inclinaram e adoraram. O louvor produziu adoração. Quando o louvor se conecta com o céu, produz adoração na igreja. É o que nós precisamos buscar cada dia. E nós vemos nestes textos da Bíblia de adoração coletiva, sempre havia o toque das trombetas, dos instrumentos, dos cantores. Isto leva a igreja à adoração. Não é a minha palavra pedindo para você adorar, mas é o momento, aquilo que está acontecendo que leva à adoração. Outro fato também interessante, quando a igreja volta para a palavra, quando todos estão interessados na palavra, veja o que acontece. O povo havia voltado do cativeiro, lá no livro de Neemias, Esdras, ele leu o livro da lei. O povo estava longe da palavra. Mas veja, Neemias capítulo 8, versos 5 e 6. Neemias 8, 5 e 6. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima deles. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Leitura da palavra, o povo se levantou. Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém,
Amém. Veja, irmão, o povo está ligado. Tem que estar ligado à palavra. E levantando as mãos, é interessante esse, levantando as mãos, vejam, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Levantando as mãos, inclinaram e adoraram o Senhor com o rosto em terra. São exemplos da Bíblia, aquilo que a Bíblia nos mostra e que nós devemos procurar entender e colocar em prática. Meus irmãos, para que haja adoração pessoal, se adora em qualquer lugar, na sua casa. Mas para que haja adoração coletiva, é preciso que haja um ambiente propício a alguma situação especial que possa levar o povo a manifestar-se em adoração. Depende de nós. Depende do meu coração. Amém? Os irmãos estão entendendo? Se tiver alguma dúvida, coloca no papelzinho, na caixinha, os pastores vão lá e depois respondem. Tá bom? Você é um adorador? Por que nós devemos adorar a Deus? Qual o motivo? Qual o motivo? Como é grande o nosso Deus. Eu gostaria que nós tivéssemos uma tela 4 vezes maior do que essa. Vamos ver uns slides rapidinho e você vai descobrir. Quem estiver aqui na frente, talvez melhor. Por que adorar o nosso Deus? Quão grande é o nosso Deus. Estão vendo a tela? Quiser apagar um pouquinho as luzes, pode apagar. Estão vendo a tela? Sabe o que é aquilo? É uma imagem do quê? Quão grande és tu? Irmãos, aquela imagem é a imagem da criação de Deus, não da terra, mas do espaço, deste universo imenso. Quão grande é o nosso Deus. Todos estes pontos que vocês estão vendo aí são estrelas, são planetas, cometas. Olha que maravilha que Deus criou. Olha, você sabe que nós estamos por aí, nesse lugar, e não somos nem identificados. Olha a criação de Deus. Um daqueles pontinhos que você não vê, somos nós, nossa terra maravilhosa, que aqui é linda. Olha tudo isso. As Via Lácteas, todo esse espaço, pode acender a luz. Irmãos, são milhões, trilhões, e quantos zeros você conseguir colocar, e não dá nem para falar a quantidade de estrelas e astros que existem